Quando tem jogo da seleção brasileira em Copa do Mundo, o país todo fica de olho no futebol, as bandeiras do Brasil aparecem mais, o verde e amarelo ficam em evidência. Mas será que o clima este ano, depois de tantos problemas enfrentados aí pelos brasileiros, é o mesmo das Copas anteriores? Sobre esse assunto eu converso com o professor de História, Kleber Men. Tudo bem, Kleber? Tudo ótimo, Elaine. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui com vocês. Gente que agradece. Bom, a gente viu aí na reportagem que algumas pessoas não estão nem sabendo direito dos jogos, da Copa do Mundo, quando é que começa. Você acha que esse ano o pessoal está menos patriota ou menos animado com um jogo de futebol que nos outros anos? Não, na verdade, se você for olhar por alguns elementos, por exemplo, a venda de camisa está muito maior do que a Copa passada, né? Isso, eu andei olhando alguns dados, né? O que ocorre, na verdade, é a própria correria que a gente está vendo, as pessoas trabalhando cada vez mais, né? E o distanciamento, o que é aparente, esse distanciamento que tem, é a própria falta de identidade da seleção brasileira. Porque antigamente, né? Por que era muito mais forte esse apelo da Copa do Mundo? Porque você ia lá assistir... o São Paulo jogava contra o Palmeiras, Corinthians contra o Santos, e você via na seleção aquelas pessoas que o ano inteiro jogavam contra elas, jogando juntas agora em nome de um objetivo. Então você via o torcedor do São Paulo, do Palmeiras, todo mundo torcendo para aqueles jogadores, mesmo que você odiasse ele jogando no time adversário. Agora não, você pega um cara que joga no não sei o que lá da Rússia, joga na Arábia Saudita, país que não tem nada de futebol. Então isso acaba trazendo, na verdade, não é uma falta de patriotismo, é uma falta de identificação da população com a seleção brasileira. É isso que acontece. Historicamente falando, o 7-1 deixou muita gente frustrada e agora o pessoal está mais receoso ou não? Na verdade, o 7-1 foi um resultado de um trabalho mal feito, né? Enquanto a Alemanha, você pega lá, por exemplo, aquela seleção da Alemanha, que venceu lá o Brasil por 7-1, você pega a foto daqueles jogadores, todo com 3, 4 anos jogando no mesmo time, na mesma base, aí você pega jogador do Brasil que só foram se conhecer dentro do ônibus para ir pro campo de futebol. Então você não tem afinidade, você tem um distanciamento muito grande da seleção, o jeitinho brasileiro de organizar as coisas perdeu para a eficiência alemã, então... Infelizmente, esse 7-1 ele guarda, mas o povo toca para frente. Isso, na minha opinião, não está ligado diretamente com essa aparente perda de interesse pela seleção. Até porque, se a gente for pensar, tem pelo menos uns 7 atletas que vão estar de novo jogando, né? Sim, da Alemanha. Bem por aí. Mas o que mais fica evidente mesmo nessa questão o pessoal fala assim, o brasileiro não tem mais o patriotismo. A gente tem que analisar uma coisa, outra coisa. Patriotismo é uma coisa, você torcer pela seleção brasileira é outra coisa. A seleção brasileira é uma empresa privada, para começo de assunto. Ela é uma instituição privada que pega jogadores de outras instituições privadas e que usam o nome da seleção brasileira. Então não é uma empresa pública. Diferente mesmo quando você teve inúmeras, centenas, milhares de pessoas pelo Brasil vestindo uma camisa verde e amarela, lutando em busca de uma moralização no sistema nacional, que a gente teve todos... Né? A gente não pode, então, dizer que o brasileiro está, digamos, um pouco mais afastado por conta dos problemas políticos do país, por exemplo? Não, eu acredito que isso não tenha nada a ver. Eu acredito que o brasileiro hoje ele está, digamos assim, ele perdeu mais mesmo a identificação com o futebol. E há pesquisas que já mostram que o brasileiro está perdendo a identificação com o futebol. Porque o futebol está se tornando, na minha modesta opinião, um esporte muito chato. Porque hoje você não pode mais no estádio levar uma bandeira. Você não pode mais, tem jogo que você não pode ter 2 torcidas, a torcida adversária. Se não se matam. Né? Não pode beber. Olha o nível, né? Você não pode tomar uma cerveja num estádio de futebol. Você não pode se divertir. Ou seja, o estádio de futebol se tornou um lugar chato. Eu não vou perder o meu tempo, com respeito, aí no estádio de futebol para ter essas restrições. Eu fico na minha casa. Então as pessoas vão perdendo, as pessoas preferem ficar dentro de suas casas, se manifestando, porque lá vão ter muito mais conforto. Então, ao invés de se unir,
fazer coisas do gênero. Então, a gente tem duas questões totalmente diferentes que envolvem. Uma coisa é patriotismo, outra coisa é essa falta de identificação com a seleção brasileira. Agora, falando de seleção brasileira, apesar dessa mistura toda de atletas, muitos de fora, né? Você acha que consegue trazer de novo essa vibração para o Brasil, do que você tem analisado, do que você tem visto por aí, trazer essa ligação mesmo maior do brasileiro com o futebol, pelo menos agora nessa época? Acho difícil, porque, olha, você vê hoje o jogador brasileiro está mais interessado no penteado que ele vai usar em campo, está mais interessado com a tatuagem nova que ele vai colocar no braço, com a roupa que ele vai, com a mensagem que ele vai pôr no Instagram. E não, infelizmente o brasileiro não é assim. Então, assim, você tem uma falta de identificação. Teve lá, jogador de futebol pagou o seu cabeleireiro para ir cortar o cabelo dele lá na Rússia. Pô, não, aí já é assim, uma falta de distanciamento muito grande com a maioria da população, que mal tem tempo de cortar o cabelo. Então, você tem esse distanciamento já, que não é de hoje, da seleção com as pessoas normais, que as pessoas que realmente assistem o futebol. E aí você tem lá agora, o gostoso do futebol. Gostoso de futebol é polêmica. Gostoso de futebol é você falar, não, foi falta, não foi, não foi. Não, agora vai ter árbitro de fundo de campo, câmera de... Eu até brinco com meus amigos, por que o futebol é legal? Que é um esporte injusto, nem sempre o bom ganha. Isso é magia. Não estou falando de política, eu não estou falando de conduta, eu estou falando de um esporte que acabou aquilo ali, minha vida volta ao normal. O que seria da Copa do Mundo de 66 se não tivesse aquela polêmica do gol da Inglaterra lá? Não vai mais existir isso, tá perdendo a graça. Tá muito tecnológico. Tá ficando um negócio muito maçante, né? Tá ficando um negócio muito maçante. Igual teve a final do Real Madrid com o Liverpool lá, um jogador pegou, derrubou outro, uma tomada de bola, machucou. O jogador foi desleal. É um jogo de contato. Tá todo mundo ali, você podia ter caído no chão, escorregado no chão. Acontece. Então, eu acho que esse excesso de preciosismo tá acabando, porque as pessoas que gostam de futebol gostam de ver o negócio pegando fogo, eu, por exemplo, e isso está distanciando as pessoas. Não tem mais nenhuma discussão de polêmica, isso eu acho. Era gostoso quando você tinha aquele jogador que batia no peito, chamava a responsabilidade de um Romário da vida, não, deixa, eu vou ganhar, tá? Hoje ninguém assume responsabilidade, a culpa é do coletivo, então isso, a população quer um cara para bater no peito e falar, deixa que eu resolvo. Mas você acredita que a entrada do Tite como comandante da seleção, porque ele já tinha uma força muito grande aqui dentro do país, de alguma forma ajudou, né, nessa coisa de botar credibilidade? Sim, de certa forma. Ele foi campeão de tudo no Corinthians, ele arrebentou, montou um timaço no Corinthians, tanto que o Corinthians agora está sofrendo as consequências da era pós-Tite. Foi para a seleção, resgatou o futebol da seleção brasileira, mostrou, olha, a gente sabe jogar bem, trouxe, colocou as pessoas, deu um pouquinho mais vontade nas pessoas de assistir jogo, e isso faz bastante diferença, de certa forma. Só que o que falta é a identificação. E hoje, por exemplo, eu dei aula muito para criança. Eu tinha criança que já não torcia pro Liverpool, já tinha criança que torcia pro Barcelona e que não torcia mais para time brasileiro. Tem um monte de criança hoje que não torce para time brasileiro. Antigamente os times de fora vinham aqui e compravam o jogador no time. Hoje eles já estão com base aqui no Brasil. Já tem jogador que nunca jogou em time nenhum brasileiro, já estão indo direto pro exterior. Então você está perdendo um pouco dessa identidade. Não quer dizer, não que eu seja, não sou contra isso. Eu acho que o talento é dele, ele vai para onde ele quiser. Mas isso tem consequência na identificação que a torcida brasileira tem para com o esporte. Bom, por enquanto só nos resta torcer, né? Só. Então tá, joia. Obrigada pela participação mais uma vez.